Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então veio em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e ir ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Via ele tão longe, quando seu pai o avistou. O compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos neste momento pedir que a Tua palavra abençoe as nossas vidas. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê uma luz, que o Senhor nos aponte um caminho na direção dessa noite, através da Tua palavra. Que aquilo que falta em nós possa nos ser apresentado nessa noite, através da Tua palavra. Que o Espírito Santo tenha liberdade para falar a cada um de nós. Deus, os nossos ouvidos estão abertos, as nossas mentes estão atentas, e nós te pedimos: não deixe que o inimigo atrapalhe que a Tua mensagem chegue a nós nessa noite de forma clara, objetiva, direta, a fim de que a Tua palavra provoque em nós a mudança necessária e nos ajude, ó Deus, naquilo que tanto necessitamos. Pai, nesta hora nós viemos te rogar pelo Anderson, pela Giana, pelo seu filho, Deus, que está ali no seu ventre. Que o Senhor possa abençoar aquela criança e que o parto dela, o nascimento dela seja abençoado como foi a gestação. Que o Senhor possa proteger, guardar, que o Senhor use os médicos, os enfermeiros, todo o aparato que existe naquele hospital, naquela maternidade, para que o filho deles, Deus, venha com saúde e traga mais alegria e mais felicidade do que já tem trazido. E que nós em breve possamos conhecer esta criança e apresentá-la ao Senhor aqui na igreja. Abençoa, Deus, este nascimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria falar nessa noite sobre erros que não podemos cometer na vida. Erros que não podemos cometer na vida. Pastor, nós somos seres humanos, nós erramos, é verdade. Mas existem alguns erros que nós não podemos cometer. Quando nós cometemos, ou quando nós praticamos essas atitudes, nós com certeza sofreremos consequências desastrosas. Mas quais são esses erros? O texto que nós lemos mostra a história de um jovem que pelo menos cometeu 3 erros graves na vida. E esses 3 erros quase lhe custaram a vida se ele não tivesse tomado uma atitude logo. Eu quero dizer para você que se você cometeu um desses erros, mas você ainda está vivo, ainda há chance, ainda há um jeito de você consertar o que aconteceu de errado na sua vida. Mas quais são esses erros? Primeiro erro que nós não podemos
nossa e a gente pode fazer o que bem entende. O texto diz que este menino, este rapaz, ele chegou a determinado momento na sua vida e disse: pai, eu quero a parte que me é por direito na herança. Diz a Bíblia que o pai foi e lhe deu. Mas uma coisa interessante, irmãos, dentro da cultura judaica, é que o filho mais moço só teria parte na herança do pai após a morte do pai e a morte do irmão mais velho. Enquanto o pai estivesse vivo, enquanto o irmão mais velho estivesse vivo, o irmão mais novo jamais teria direito nenhum à parte de qualquer coisa dentro da herança do pai. Mas esse rapaz, o filho mais moço, ele diz para o pai: pai, eu quero a parte que me é por direito na sua herança. E diz a Bíblia que o pai deu. O pai deu a parte para ele mesmo, sem ele ter direito. Mas esse é o erro que muitos de nós cometemos. Achamos que a nossa vida é nossa e nós podemos fazer o que bem entender com ela, que não vai acontecer nada de errado com a gente. Essa história, ela representa Deus e nós. O pai dessa história é Deus. Os dois filhos somos eu e você. E cada um desses filhos representa dois tipos de pessoas que existem no mundo. Mas hoje nós vamos falar de um tipo de pessoa. Hoje nós não vamos falar dos dois filhos, apenas deste filho mais moço. E este rapaz, ele cometeu um erro grave, achando que a sua vida era dele mesmo, que ele podia fazer o que bem entendesse com ela. O segundo erro que esse rapaz cometeu, e que nós não podemos cometer, é que ele achou que podia viver uma vida melhor longe do pai. É um erro muito grande nós acharmos que podemos construir a nossa vida longe de Deus, que vamos construir uma vida melhor longe de Deus. Foi isso que o rapaz pensou, concluiu, colocou no seu coração: eu posso viver uma vida melhor do que a que eu vivo longe do meu pai. E é por isso que então ele pegou e pediu ao pai a sua parte na herança e foi embora. Terceiro erro que esse rapaz cometeu: ele confiou no futuro que ele não tinha controle. Ele confiou em algo que ainda poderia acontecer, mas que não estava detido nas suas mãos para que ele pudesse determinar. Porque o futuro, irmãos, não pertence a nós. Nós não podemos projetar nada confiando apenas em nós mesmos, confiando apenas na nossa saúde, confiando apenas no nosso dinheiro, na nossa capacidade. Nós até podemos e devemos fazer alguns planos na vida, mas jamais construir a nossa vida baseada no que pode acontecer amanhã. E foi o que esse rapaz fez. Ele construiu a sua vida a partir de um futuro distante. Ele começou a dizer: não, lá na frente eu vou me dar bem, lá na frente eu vou ter grandes experiências, lá na frente eu vou ter mais do que eu tenho hoje, porque daqui para frente eu vou construir a minha vida do meu jeito. Esse rapaz cometeu pelo menos esses 3 erros. E esses são erros que nós não podemos cometer nas nossas vidas. Por quê? Porque com certeza, ao cometermos esses erros, nós estamos caminhando para um caminho que possivelmente não tem volta. Dependendo de onde a gente chegar, não tem jeito mais. Quando nós erramos, ao pensarmos que nossa vida é nossa e a gente pode fazer o que bem entende com ela, quando nós erramos ao pensar que a minha vida sem Deus vai ser melhor do que com Deus, e acreditar que eu posso construir o meu futuro, são erros que podem custar a nossa vida. O que aconteceu com esse rapaz? Porque ele cometeu esses 3 erros. Um erro que estava ligado ao outro. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, esse rapaz foi para uma terra distante. Ele foi viver numa terra distante, longe do pai, longe da
comete esses erros, nós vamos realmente passar a viver longe de Deus. Quando cometemos esses erros, a primeira consequência desastrosa da nossa vida é viver uma vida longe de Deus, uma vida alienada de Deus, longe da proteção de Deus, longe das bênçãos de Deus, longe do cuidado de Deus. Segunda coisa ruim que aconteceu na vida daquele rapaz, ele começou a gastar tudo que ele havia conquistado. Diz a Bíblia que ele foi viver nessa terra distante e lá passou a viver de forma dissoluta, ou seja, ele começou a gastar tudo que ele havia conquistado. Tem muita gente assim, nesse ponto, começando a gastar a paciência da esposa, começando a gastar a paciência do marido, começando a gastar a paciência da igreja, começando a gastar a paciência do patrão. É gente que vai gastando tudo de bom que construiu ao longo da vida. É gente que vai fazendo escolhas erradas, construindo a vida longe de Deus. Tudo aquilo de bom que ele conseguiu construir na vida, ele vai perdendo. E sabe onde aquele rapaz chegou? Ele foi para tão longe da casa do seu pai, tão longe, que um dia ele parou num lugar onde a fome dominava. Chegou um dia que todo o seu dinheiro acabou. Chegou um dia que as suas roupas bonitas, novas, ficaram embotadas, envelhecidas, e ele não tinha mais dinheiro para trocar. Chegou um tempo que ele queria comer, e ele não tinha lugar onde comprar a comida. Ele só não tinha apenas o dinheiro, mas também não tinha um lugar onde comprar. E chegou um ponto em que aquele homem percebeu que um animal tinha mais valor do que ele, aonde ele estava vivendo. Porque diz o texto que ele foi trabalhar como criador de porcos, que alimentava melhor os porcos do que ele. Os porcos naquela cidade, naquele país, eram mais importantes do que a vida humana. E isso pode acontecer comigo e com você, se nós cometemos esses três erros. Nós podemos chegar a um ponto na vida aonde um animal, aonde uma coisa vai ter mais valor do que a sua vida. Quantas pessoas perdem a vida porque elas não tinham R$5 para pagar na boca de fumo uma dívida do vício? E a sua vida valeu uma pedra de crack, a sua vida valeu uma cheirada, a sua vida valeu uma tragada ou uma injetada na veia. Tem muitos casais, muitas famílias que foram destruídas, dissolvidas, porque o marido contraiu AIDS, porque foi infiel com a sua esposa, e passou AIDS para a sua esposa. O marido morreu, a esposa morreu, e as crianças ficaram à mercê da vida. Há muitas mulheres que traíram seus maridos e trouxeram para dentro do seu lar a desgraça da AIDS. E a família foi destruída. São pessoas que decidiram, escolheram construir as suas vidas longe de Deus. E com certeza pessoas assim, elas já cometeram esses três erros que esse jovem cometeu. E chega um ponto aonde ele não tem mais valor, aonde ele não é mais importante, aonde não há mais amigos, aonde não há mais prazer. O texto aqui não diz, mas eu acredito que quando aquele jovem tinha dinheiro, e enquanto não havia chegado a fome naquela região, ele tinha muitos amigos, ele teve muitas mulheres, ele andava bem arrumado, ele comia nos melhores restaurantes. Mas por causa desses três erros, ele chegou a um ponto em que a sua vida valia menos que a vida de um porco. Já pensou? E por que Jesus coloca o porco nessa história? Jesus está falando para os judeus. E se tinha uma carne mais nojenta, para um judeu era a tal da carne de porco. Perante a lei de Moisés, a carne de porco ela era uma carne impura e proibida para o consumo. Graças a Deus não tem mais problema com o porco hoje, né? Eu gosto de pôr no boca.
gosta de costelinha, né? Gosta de pernil, tem um monte de gente que gosta também, né? Eu conheço irmão que na igreja não come nem frango nem galinha, mas pô, é verdade. Uma vez falou, pastor, um dia que for na sua casa, não faça galinha para mim, né? Eu não como galinha. Mas enfim, aquele rapaz chegou nesse ponto. E por que Jesus disse isso? Que para um judeu jamais comeria carne de porco. Quem dirá criar porcos? Quem dirá trabalhar com um sujeito que cria porcos? Agora você tem que imaginar um judeu se sentindo abaixo de um porco. Tem que imaginar que situação este jovem estava vivendo. Tente imaginar o ser humano chegar no fundo do poço e cavar mais um pouquinho. É isso que acontece com a gente quando nós cometemos esses erros. Eu não sei de todos que estão aqui nessa noite, quantos já cometeram esses erros, quantos permanecem nesse erro, não sei. Mas de uma coisa eu sei: se você está vivo hoje, ainda há tempo para você mudar. Se Deus ainda não nos chamou até a sua presença, diz a Bíblia que um dia todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, e ali haveremos de prestar contas daquilo que nós fizemos com a nossa vida. Um dia Deus vai cobrar de você essa vida que você achou que é sua. Assim como o pai da parábola deu ao filho o que ele pediu, Deus tem dado a mim e a você a liberdade da gente fazer o que quiser com a nossa vida. Mas um dia Ele vai te chamar para prestar contas. Um dia você vai estar perante o tribunal de Deus e Ele vai falar assim para você: fulano, fulana, mostre-me suas mãos. E o que você vai mostrar para Ele? Que desculpa você vai ter para Deus naquela oportunidade? E se você está aqui hoje, se Deus ainda não lhe chamou, a chance de você reconstruir, refazer, consertar o que estava errado. Porque foi o que esse jovem fez. Depois que ele chegou na lona, depois que ele chegou no buraco, depois que ele percebeu que ele perdeu tudo e que ele fez a pior besteira da sua vida, cometendo aqueles 3 erros, diz a Bíblia que ele caiu em si. Ele caiu em si e disse para si mesmo: poxa vida, lá na casa de meu pai, os trabalhadores da casa de meu pai têm uma vida tão tranquila, têm uma vida tão abastada, e eu estou aqui com o desejo de comer a comida de um povo. Ele começa a lembrar de como era bom na casa do pai. Ele começa a lembrar como era gostoso o abraço do seu pai. Ele começa a lembrar de como era gostoso o colchão do seu pai. Ele começa a lembrar que ele acordava pela manhã, o café já estava posto na mesa. E havia tanta coisa gostosa e boa para ele ali. Tudo aquilo que o pai proporcionava a ele. Ele começa a perceber que besteira, que burrada ele havia feito. E ele fala assim: não posso ficar nessa situação. Eu vou me levantar, eu vou voltar para casa e vou dizer para o meu pai, eu vou olhar no olho dele e vou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe pelo menos como um empregado teu. E diz a Bíblia que ele já foi, voltou. E a Bíblia diz que o pai, quando viu o filho, ele mandou o empregado dizer: manda ele voltar. Foi isso? De longe o pai percebeu que era o filho, mas não era mais um jovem bonito, cheio de dinheiro no bolso, com roupas novas. Era uma silhueta, era um desenho, um borrão de gente, que era um animal trapilho, sujo, fedorento, barbudo, magricelo, banguelo, descalço. Mas o pai olhou e viu que era o seu filho, aquele filho que alguns anos atrás havia saído da casa. Diz a Bíblia que o pai vai ao encontro do filho
E o filho faz realmente aquilo que disse para si mesmo. Chega para o pai e fala: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho, me recebe como os teus empregados. O pai não deixa de terminar de falar e diz o texto: porém o pai disse: troca as roupas do meu filho, dê um banho nele, coloca um anel no dedo, um sandália nos pés, pega aquele novinho cevado, mata ele, prepara ele, porque hoje nós vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho que estava perdido voltou. E diz o texto, irmãos, que o pai fez uma grande festa para aquele rapaz. Pastor, o que aquele rapaz fez? Aquele rapaz cometeu 3 erros, não foi? Mas ele acertou através de 3 atitudes. Assim como ele errou 3 vezes com o pai, ou diante do pai, ou diante da vida, ele conseguiu consertar isso com 3 atitudes. A primeira atitude, ele reconheceu que ele fez uma besteira. Ele reconheceu que ele fez uma besteira. Que ele fez uma escolha errada, ou as escolhas que ele fez em sua vida conduziram onde ele estava. A primeira coisa, ele reconheceu que estava errado diante do seu pai e diante de Deus. Eu peguei contra o céu e contra o meu pai. Aquele rapaz reconheceu os seus pecados. E se você precisa consertar a sua vida, e se você entende que ainda há uma chance de dar a volta por cima, se você vem me dar uma oportunidade nessa noite para você fazer diferente, e eu creio criar, porque você está vivo, você ainda não morreu. Primeira coisa, você precisa chegar para Jesus nessa noite, diante dele e falar: Senhor, eu reconheço que eu tenho errado. Eu reconheço que eu tenho feito escolhas erradas. Eu reconheço que eu te falei na minha vida. Em segundo lugar, aquele rapaz acreditou que o pai poderia perdoá-lo. Não adianta você apenas confessar os seus pecados para Deus se você não pode acreditar, ou se você não consegue acreditar que Ele não tem o poder e a vontade para te perdoar. Se você acha que errou demais contra Deus e não tem jeito para você, não vai ter mesmo. Você precisa, além de reconhecer que errou, você precisa acreditar de verdade que Deus pode perdoar você, que Deus pode limpar o seu coração de todos os pecados, todas as coisas erradas que você fez. Porque se você não acreditar, não vai adiantar. Em primeiro lugar, aquele jovem reconheceu. Em segundo lugar, aquele jovem acreditou. Você precisa confessar os seus pecados, mas você também precisa depositar a sua fé em Jesus, crendo que Ele pode perdoar os seus pecados e transformar a sua vida. E quando você faz isso, você está fazendo o quê? Você está pegando a sua vida e colocando nas mãos dele. Ter fé, acreditar que Deus pode perdoar você, significa pegar tudo que você tem, que você é hoje, e colocar nas mãos de Jesus e falar assim: Senhor, faz o que o Senhor quiser, daqui para frente eu não quero mais mandar. O Senhor não vai mandar. Daqui para frente eu vou fazer aquilo que o Senhor me disser. Daqui para frente eu vou construir minha vida do jeito que o Senhor quiser, não do jeito que eu quero. Crer é muito mais do que acreditar, é entregar a vida. E em terceiro lugar, aquele jovem, ele transformou tudo isso numa atitude prática. Olha, quantas pessoas vêm à igreja por meses, ao longo dos anos, elas sentem Deus tocar no seu coração, elas sentem o peso dos seus pecados, a palavra de Deus as incomoda, as toca, mas essas pessoas não conseguem transformar esse sentimento em algo prático, em algo palpável. E esse rapaz fez isso. Alguém já disse: de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta ter boas intenções, você precisa transformar seus sentimentos e intenções boas em coisas práticas, em atitudes práticas. Foi o que esse jovem fez. Ele não apenas pensou e sentiu tudo isso, ele não apenas planejou tudo isso, mas ele
E por causa dessas três coisas, esse rapaz, ele conseguiu aquilo que ele tanto precisava. Ele conseguiu voltar para sua casa. Ele conseguiu encarar o pai nos olhos e falar as coisas que precisava falar. Porque ele tornou isso algo prático na sua vida. Ele pôde ouvir do pai a seguinte frase: coloque um anel em seu dedo. O que significa isso, irmãos? O anel é um sinal de autoridade. O que significa isso? O pai disse para os seus empregados: dê um banho nele, coloca roupas limpas e novas, sandálias nos pés e um anel no dedo. Porque aquele anel era o símbolo da autoridade que aquele jovem tinha dentro da casa. Ou seja, o pai não está recebendo o filho como um empregado, mas está restituindo ao filho a posição de filho dentro da casa. Mesmo ele tendo gasto tudo, mesmo ele tendo perdido tudo, o pai não apenas o perdoou, mas o pai lhe restituiu a condição de filho dentro da casa. E sabe quando nós perdemos esta condição de filhos? Sabe quando? Quando nós nascemos. Sabia disso? A Bíblia diz que quando nós nascemos criatura de Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus, confessamos a Ele os nossos pecados, depositamos nele a nossa fé, diz a Bíblia que aí então nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Verdade. Está escrito lá no capítulo 1 de João: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou tornados filhos de Deus. Aquele rapaz nem imaginava que poderia novamente ter a autoridade de filho na casa. Mas para ele, olha, era melhor ser um empregado na casa do pai do que ser um homem, entre aspas, livres, longe do pai. Como você tem construído a sua vida? Será que você tem cometido os mesmos erros que esse rapaz cometeu? Hein? Será? Será que a soma das suas escolhas, o resultado da sua vida hoje, é fruto de uma vida sendo construída perto de Deus ou fruto de uma vida sendo construída longe de Deus? Talvez você diga: pastor, mas minha vida está boa. Por algum tempo a vida daquele rapaz foi maravilhosa. Não tinha um pai para poder dizer o que ia fazer, cheio de dinheiro no bolso, podia fazer o que dava na telha, era o deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu vou para onde a vida me levar, né? Você canta? Vai embora, para onde ela quiser. Vai embora. Aí chegou uma hora que ele parou. Chegou uma hora que o seu dinheiro acabou. Chegou uma hora que ele perdeu o valor. Porque a vida longe de Deus vai nos conduzir a isso. A um estado onde a nossa vida não vale nada. Talvez você não chegou nesse estado ainda e eu espero que você não chegue. Talvez você esteja vivendo nesse estado hoje. Minha vida não vale nada. Ninguém se importa comigo. Ninguém está nem aí para mim. Mas Deus vê o seu sofrimento, vê a sua dor. Deus vê as coisas erradas que você fez. Sabe qual é a posição de Deus? Deus está na varanda da janela. Ele toma café da manhã lá, ele almoça lá, ele toma café da tarde lá, ele janta lá. Durante a noite, diz a Bíblia que ele não dorme. Ele fica lá, de olhos abertos, esperando na curvinha, lá no cume da colina, o seu filho apareça. Deus está esperando por você desde o dia que você nasceu. E Deus deseja restituir a você uma condição que nós perdemos. E perdemos por causa do pecado.
E esse mesmo pecado que domina sobre nós, que reina sobre nós, que nos induz a viver uma vida longe de Deus. Mas diz a Bíblia que Jesus veio a este mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Se você se sente perdido nessa noite, como aquele jovem se sentia, Jesus veio para você. Ele morreu naquela cruz para perdoar os seus pecados, e para te garantir um lugar no céu, e para lhe dar a condição de você ser feito novamente filho, filha de Deus. E se você está aqui nessa noite, você entende que Deus falou ao seu coração, que você precisa nessa noite entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo diante dele os seus pecados, depois pela sua fé nele e reconhecendo ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se você veio aqui essa noite, sente isso no coração, quer transformar isso numa atitude, eu quero dar a você a oportunidade de você fazer como aquele jovem fez, levantar do seu lugar e vir até a presença de Deus. Há alguém aqui nessa noite gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Há alguém aqui nessa noite que gostaria de renovar o seu compromisso com Jesus? Há alguém aqui nessa noite que entende que tem errado, como esse jovem errou, mas que deseja ardentemente consertar? Se houver alguém, eu queria dar a você a oportunidade nessa noite para você entregar a sua vida a Jesus. Alguém? Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Pai amado e bendito, te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor que ela seja completada em nosso coração. Eu tenho a convicção e a certeza de que o Senhor falou a cada um de nós nessa noite. Portanto, abençoe e continua falando ao nosso coração.